Olá, eu sou a Thaís, sou professora de física aqui do Panorama e nesse vídeo a gente vai dar uma olhada no estudo dos movimentos da cinemática. A gente vai estudar um pouco os conceitos fundamentais, os básicos, no início dos nossos estudos de movimento. Então, bora para os nossos slides. Ó, a gente precisa então lembrar que os estudos do movimento, na física, a gente chama de mecânica. Então, mecânica é a área da física que estuda os movimentos. E a mecânica é dividida em três áreas: a cinemática, a dinâmica e a estática. Na cinemática, a gente vai se preocupar em descrever o movimento, que é essa parte inicial. A gente vai dar todas as características do movimento, falar de velocidade, de aceleração, de trajetória, de tempo, enfim, a gente vai dar todas as características, descrever ele muito bem descrito e classificar, né, esse movimento. Na dinâmica, a gente vai se preocupar com a causa do movimento. O que causou esse movimento? O que modifica esse movimento? Como que a gente pode modificar esse movimento? E aí entram, então, as forças, as grandezas vetoriais relacionadas à força e também as escalares relacionadas à energia, né? E a última parte da mecânica é a parte da estática, onde a gente estuda o equilíbrio dos corpos. Então, é muito importante a gente ter clara essa separação, porque hoje, nesse vídeo, nesse momento, a gente está entrando, então, para o estudo da cinemática. Neste momento, nesta parte da mecânica, a gente não vai se preocupar com a causa. Então, em nenhum exercício, em nenhum exemplo das aulas, a gente vai pensar, nossa, mas por que que está se movimentando assim? Nossa, mas por que que variou a velocidade? Por que que manteve constante? Por que que... A gente não está pensando nisso. A causa a gente vai deixar para a dinâmica. Nesse momento, a gente só vai se preocupar com a descrição do movimento, com mostrar as características desse movimento e entender como ele acontece. A causa a gente deixa para outra área. Para entender, então, os movimentos, a gente precisa de uma série de conceitos básicos. Eu listo sempre e falo para os alunos: olha, gente, quando você vai estudar cinemática, se você lembra de 10 conceitos que são básicos, fechou. Então, esses 10 conceitos básicos, eles são super importantes. Quais são eles? A gente começa com a duplinha, movimento e repouso. Se eu vou estudar movimento, eu preciso entender muito bem o que é movimento, né? Movimento é toda vez que a posição se altera com o tempo. Então, se eu estou num ponto e passo a estar em outro ponto depois de um certo tempo, isso quer dizer que eu me movimentei. Estou em movimento. E o que que é o repouso? O que que é estar parado, né? É quando a minha posição não se altera. Aí a gente fala que a posição se mantém constante nessa situação. Beleza? Então, movimento e repouso são dois conceitos fundamentais para o estudo da cinemática. Só que o que é importante a gente lembrar? Que esses dois conceitos são sempre relativos. O que eu quero dizer com são relativos? Quero dizer que, para eu falar se um corpo está em movimento, para eu falar se um corpo está em repouso, eu preciso primeiro definir o referencial do meu problema. O referencial, como o nome mesmo diz, é a referência. É o ponto de vista que eu vou tomar para analisar a situação. Então, por exemplo, nessa situação aqui, clássica de vestibular, clássica de exercícios de cinemática, eu tenho um rapaz aqui fora, tenho um ônibus em movimento, o motorista e duas pessoas ali dentro. Então, a gente vai olhar sempre para a garota, ó. A garota, em relação ao motorista, ela está em repouso. Só que o garoto que está lá fora do ônibus, quando ele olha para esse ônibus e vê ele em movimento, ele vê a moça que está lá dentro, a garota, também em movimento. Então, nesse referencial, ele está em movimento. Beleza? Em relação ao passageiro que está do lado dela, ela está em repouso. E o que é interessante, se eu coloco o meu referencial fora da Terra, por exemplo, na Lua,
todo mundo está em movimento. Por quê? Porque a Terra está em constante movimento, tanto de rotação quanto de translação, né? Então, aqui a gente está também em movimento. Por isso, é importante ter muito claro qual é o referencial do meu problema. Aí você vai me dizer assim, professora, mas todo exercício me fala o referencial? Se um exercício não me der o referencial, anota aí. Então, toda vez que um exercício não me fala o referencial, é porque o referencial é a superfície da Terra. Então, a gente está tomando a superfície da Terra como nosso referencial e a partir dessa superfície, que a gente está pensando e analisando a nossa situação, beleza? Então, não é que eu não estou te dando o referencial, é que esse referencial é a própria superfície. Beleza. Mais 2 conceitos aí, ó. A gente tem, então, o conceito de corpo extenso e de ponto material. Um corpo extenso é quando as dimensões não podem ser desprezadas. Então, um corpo extenso, como o nome mesmo diz, ele tem uma extensão. Eu vou precisar considerar o tamanho. Eu vou dar o tamanho do trem, o tamanho do navio, o tamanho do avião, o tamanho do carro, enfim. E um ponto material é quando eu desprezo o tamanho. É importante lembrar que os dois têm massa. Eles são corpos. Então, eles têm massa. Eu vou falar assim, um carro de tantos quilogramas. Eu não falei o tamanho do carro, mas eu falei a massa dele. Então, tanto o ponto material quanto o corpo extenso, eles têm massa. Mas quando eu falo assim, um carro de tantos metros de comprimento, ele passa a ser um corpo extenso. O tamanho dele passa a importar no meu problema. E é interessante pensar que, dependendo da situação, eu posso ter um mesmo objeto sendo um corpo extenso ou um ponto material. Quem que vai definir isso? O referencial. Então, se eu tenho um carro numa estrada, e tá lá meu carrinho. Se eu penso na estrada entre duas cidades, esse carro ele é um ponto material. Eu nem vou falar, nem vou citar o tamanho dele. Agora, se eu penso esse carro sendo guardado em uma garagem, o tamanho dele importa. Então, ele passa a ser tratado como um corpo extenso. Beleza? Então, isso fica muito claro no enunciado da nossa questão, do nosso problema. Agora, outros conceitos que são muito parecidos e que trazem certo problema aí, são os conceitos relacionados ao espaço. Então, a gente precisa ter muito cuidado, tá bom? São 4 conceitos, ó. Eu vou definir o primeiro deles, trajetória. Trajetória, o nome já diz. Trajetória é o trajeto, é o caminho que o móvel vai percorrer. E trajetória não tem valor, trajetória tem formato. Então, quando eu olho, por exemplo, essa trajetória que foi feita por um satélite que foi lançado, ela é uma trajetória curvilínea. Ela faz uma curva. Quando a gente olha essa trajetória feita por um pneu, provavelmente de um carro ou de um caminhão, não sei, é uma trajetória retilínea. Trajetória tem formato, trajetória não tem valor. Esse é o primeiro ponto aí relacionado ao espaço. Qual é o segundo ponto relacionado ao espaço? Posição. Posição é o local que eu ocupo em determinado tempo. Então, nesse momento, a minha posição é essa cadeira, nesse local, nesse estúdio, gravando o vídeo para vocês. E a posição de vocês é o local que vocês estão ocupando. Posição é o que a gente chama na física de S. A gente usa a letra S, né? De space, do inglês. Mas é em um dado momento, é naquele instante, naquele momento, eu estou naquela posição. Agora, quando eu penso em espaço percorrido e deslocamento, surge um pequeno problema e a gente precisa ter muito cuidado. Porque espaço percorrido é quando eu somo tudo o que eu percorri. Eu somo todas as distâncias, somo todos os desvios. E quando eu considero o deslocamento, eu vou pensar apenas o ponto que eu saí e o ponto que eu cheguei. Ou seja, é apenas uma variação entre o início e o fim do meu trajeto, do meu percurso. Não interessa o que eu fiz no meio, só me interessa de onde eu saí para onde eu cheguei. Então, esse é o famoso ΔS.
Então, o delta na física significa variação. Significa sempre final menos inicial. Então, aqui o delta S vai ser meu S final menos o meu S inicial. Então, ó, posição inicial, posição final. E o meu delta S é o meu deslocamento. Tudo bem esse conceito? Então, na distância ou no espaço percorrido, eu somo tudo que eu andei. No deslocamento, eu considero só o espaço inicial e o espaço final. Belezinha. E o intervalo de tempo? E com isso a gente fecha os 10 conceitos básicos da cinemática, olha só. Intervalo de tempo é a variação. Se é variação, vai aparecer delta. Então, é a variação do tempo agora. É o tempo final menos o tempo inicial. Sempre nessa ordem, tá bom? Final menos inicial. Então, instante final. Instante inicial. E não caia na pegadinha de achar que intervalo é estar parado. Não. Intervalo é uma diferença entre dois pontos. Então, aqui, intervalo de tempo, por exemplo, o intervalo de tempo desse vídeo, vamos supor que deu 10 minutos. Então, o intervalo de tempo desse vídeo é 10 minutos. A duração desse vídeo é 10 minutos. Então, o intervalo de tempo é a duração do fenômeno, a duração do meu movimento. Beleza. Então, bora para esse exemplo rapidinho, só para a gente ver se esses 10 conceitos iniciais ficaram claros. Ó, o móvel se desloca de A para D e em seguida para C, conforme a figura. Beleza. Determine letra A, o tipo da trajetória. Se eu olho aqui nesse desenho, a gente já está vendo que a trajetória é uma linha reta. Então, é uma trajetória retilínea. O intervalo de tempo. Nessa situação, vocês conseguem perceber que eu não dei uma informação de tempo? Se eu não dei uma informação de tempo, essa não é uma informação que a gente consiga tirar com esse desenho, com esse exemplo, beleza? Então, cuidado para tentar tirar informação de um exercício que eu não tenho. Eu não tenho essa informação aqui, ok? A posição inicial do móvel. Então, a posição inicial, ele saiu do A, 120 metros. A posição final, ele fez todo o desvio que ele fez, mas ele parou na posição C, 230 metros. Então, qual foi o meu deslocamento? O meu deslocamento é a posição final menos inicial. Ah, mas professor, ele foi lá na frente primeiro. Deslocamento é só a posição final e inicial. Então, vai ser 230 menos 120. Então, 230 menos 120, 110 metros. E o espaço percorrido? Agora sim. Aí, a gente vai ter que considerar tudo aquilo que ele andou. Então, ó, se a gente volta aqui, do A para o D, quanto que ele andou? Ele saiu do 120 e foi até o 350. Então, vamos lá. 350 menos 120. Então, aqui ele andou 230 metros. Beleza. Depois, ele foi do D para o C. E quanto ele andou? Ele estava no 350 e foi para o 230. Então, ele andou aqui 120. Tudo bem? Então, se a gente soma a distância percorrida ou o espaço percorrido, 120 metros mais 230 metros, a distância percorrida é 350 metros. Beleza? Deu para entender a diferença? Então, é muito importante tomar esse cuidado. Distância percorrida, espaço percorrido é diferente de deslocamento. Se eu saio de um ponto e vou direto para ele, beleza, vai ser igual, tá bom? Aí espaço percorrido e deslocamento são iguais, mas nem sempre.
Eu faço qualquer desvio aí durante o meu movimento, essas duas grandezas têm diferença, tá? Então, voltando para o nosso slide. Mais um conceito interessante e importantíssimo da cinemática, o conceito de velocidade média. Velocidade média é a rapidez com que algo acontece. É a rapidez com que o espaço varia, a rapidez da variação do espaço. Rapidez da variação do espaço. Então, quando a gente coloca isso numa fórmula, ó, velocidade média, provavelmente é a fórmula que vocês mais lembram, né? É a fórmula que a gente mais lembra do ensino médio inteiro. É o famoso ΔS sobre ΔT. Beleza? Então, eu estou vendo quanto o espaço varia em determinado intervalo de tempo. Qual unidade que a gente vai usar? ΔS no sistema internacional, metro. ΔT, segundos. Então, minha velocidade vai sair em metros por segundo. Aí vocês vão me falar assim, professora, mas a gente não usa metro por segundo, eu não vejo isso em placa de trânsito. Então, a gente precisa tomar cuidado com a unidade usual. O que é o usual? É o quilômetro por hora. Só que o que é o sistema internacional? É o metro por segundo. Lembra do sistema internacional que a gente viu no vídeo passado? Então, o sistema internacional é o que dita as regras, é o padrão. Para eu passar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu vou precisar, então, dividir por 3,6. E essa conversão, galera, é uma conversão que vai aparecer muito. Vocês precisam guardar essa conversão aí, grifa no caderno, coloca um post-it, porque ela é a que mais aparece. Tudo bem? Então, quilômetro por hora divide por 3,6 para passar para metros por segundo. Beleza. E o último conceito básico para a gente poder seguir para os próximos vídeos é o conceito de aceleração. A aceleração também me dá uma rapidez, só que me dá uma rapidez de variação de velocidade. Então, a aceleração só vai aparecer se a velocidade variar. E a aceleração é a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Lembrando sempre, velocidade final menos inicial, tempo final menos inicial. Sempre isso, delta, tá bom? Velocidade, metros por segundo, tempo em segundos, aceleração, metros por segundo dividido por segundo, metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Então, ó, foram 10 conceitos básicos, mais 2 conceitos que dependem desses já conceitos iniciais, né? Vamos ver como isso aparece no vestibular. Trouxe aqui hoje uma questão do Enem. Então, nessa questão do Enem, a gente tem uma situação em que explica como funcionam os radares, o radar de velocidade, o radar eletrônico, né? Quando a gente tem um radar, não sei se vocês já repararam, quando a gente olha no asfalto, assim, a gente tem uma marcação no asfalto quando é o radar eletrônico. E essa marcação é onde estão posicionados os sensores. Então, eu tenho 2 sensores, o carro passa e o intervalo de tempo que o carro demora para passar naquele espaço é medido. E se a gente tem um intervalo muito curto de tempo, quer dizer que a velocidade foi muito alta. E é assim que esse radar funciona, basicamente. Então, o Enem gosta de trazer essas aplicações do cotidiano, né? Então, quando a gente olha para essa questão, a gente precisa perceber o quê? Que eu tenho sensor 1, sensor 2. Então, aqui, ó, é essa distância que vai ser medida pelo sensor. É essa distância que está sendo responsável pela medida da minha velocidade. Então, esse é o meu ΔS, meio metro. Aí ele me fala assim, considere que o dispositivo representado na figura
esteja instalado em uma via com velocidade máxima permitida de 60 km por hora. Então, ele me deu a velocidade de 60 km por hora. No caso de um automóvel que trafega na velocidade máxima permitida, o tempo em milissegundos medido pelo dispositivo é... Então, a gente está querendo o tempo. Olha que tranquila essa questão. A gente precisa pensar aqui, ó, e tomar um cuidado. Eu tô com metro e quilômetro por hora. Então, o primeiro passo é eu fazer a conversão. Como é que converte? Para eu converter, eu preciso dividir por 3,6. Então, a velocidade vai ficar 60 dividido por 3,6. Dica. Agora é dica, hein? Se o número vai sair feio, você vai fazer essa divisão aí, provavelmente você vai pegar uma calculadora disfarçadamente e vai dar um número feio. Então, qual é a dica? Mantenha em fração. Na física, num exercício aí de vestibular, do Enem, se o número der muito esquisito, mantenha a fração. Então, ó, o máximo que eu vou fazer aqui é simplificar essa fração. 600 sobre 36. Se eu simplifico ela, ó, o máximo que eu vou conseguir, simplificando, vai ser... Vou simplificar por 3, tá bom? Em cima e embaixo. Vai ficar 200 sobre 12. Ainda dá mais, né? Dá por 4, ó. 50 sobre 3 metros por segundo. Estão vendo? Vou deixar essa fração e tá tranquilo. E aí, agora eu vou usar essa fração na resolução do meu exercício. Olha como facilita. Então, ó. V igual a ΔS sobre ΔT. Velocidade, 50 sobre 3. ΔS, 0,5. ΔT é o que a gente quer saber. Aí você pode cruzar, né? ΔT é igual a 0,5 sobre 50 vezes 3. ΔT é 0,03 segundos. Como o meu exercício quer em milissegundos, a gente vai ter 30 milissegundos. O mili, só para lembrar, hein? É o 10 a menos 3. Então, 30 vezes 10 a menos 3 segundos, esse é o mili. Dá exatamente o que a gente tinha conseguido no nosso cálculo. Beleza? Cuidado com esse Enem aí, cuidado com essas unidades. Olha mais uma questão para a gente fechar. Ao se aproximar de um aeroporto, um avião se deslocava horizontalmente com uma velocidade de 115 metros por segundo. Ao tocar a pista, 5 minutos depois da aproximação, sua velocidade era de 70 metros por segundo. Então, eu tenho duas velocidades, a velocidade mudou. A velocidade inicial era 115 e agora ela passou a 70. Então, o módulo da aceleração escalar do avião. Então, vamos lá. A aceleração é ΔV sobre ΔT. Velocidade final, velocidade final não é maior menos inicial, hein? Maior menos final, maior menos menor. É sempre a final menos a inicial. Agora sim, ó. E esse tempo eu não posso deixar em minutos, eu tenho que deixar no padrão, no sistema internacional. Então, vou passar aqui, ó. 5 vezes 60, 300 segundos. Agora sim. Então, vai ficar aqui menos 45 dividido por 300. Aceleração menos 0,15 metros por segundo ao quadrado. O que é importante a gente ter muito claro, então? Ó,
É importante a gente ter muito claro que o exercício pediu para a gente o módulo dessa aceleração, tudo bem? Então, se ele pediu o módulo dessa aceleração, é por isso que todas as minhas alternativas não têm o sinal de negativo. Beleza? Eu espero, então, que vocês tenham prestado muita atenção nesse vídeo, façam os exercícios, retomem essa aula bastante, porque todos esses termos vão aparecer muito nos próximos vídeos. Espero ver vocês!